Estamos de volta com um grande debate hoje, conversando sobre dengue, as formas da gente se prevenir, evitar que o mosquito entre na nossa casa e na casa dos outros também. Se não cuidar da tua casa, entra na casa dos outros. Antes da gente voltar a falar sobre dengue, eu recebi aqui um e-mail da minha querida amiga Carla Karenina, que todo mundo conhece no personagem da Meirinha. A Carla Karenina fez há pouco tempo aqui em Fortaleza um curso para mulheres chamado O Poder Feminino e as Artes Sensuais. O curso foi um sucesso tão grande que a Carla vai fazer um outro curso para as mulheres no dia 27, domingo que vem, no espaço Baba Yaga, às 2 horas da tarde, aqui na Visconde do Rio Branco. Se você estiver interessado em fazer o curso, olha, Carla Karenina tem cada segredo para as mulheres que eu vou te contar, hein? O telefone para inscrição é 3221-1455. 3221-1455. O curso da Carla Karenina, o Poder Feminino e as Artes Sensuais. O Alex, por que as pessoas, voltando a falar nessa questão da vedação das caixas de água, por que tantas pessoas, mais de 200 mil caixas ainda sem proteção, a mensagem para que as pessoas façam a vedação nas caixas d'água não chega a essas pessoas? Ou essas pessoas não têm dinheiro para fazer essa vedação? Por que tanta gente ainda não entendeu que é preciso vedar as caixas d'água? Pois é, nós estamos apurando um custo médio de R$11 por caixa d'água fechada. Então é um custo que pode ser assumido pela grande maioria das pessoas. Quer dizer, não é nada exorbitante comprar um pedaço de tela, né? E normalmente, só com isso, às vezes tem que colocar um pouco de cimento, alguma coisa para fixar, ou um prego, alguma coisa para fixar. Mas a grande maioria só com a tela resolve. Então é um custo que poderia. Então é importante você tocar no assunto, porque esperar que venha alguém de fora, né? Você vê, às vezes as pessoas realmente não se atêm. Os condomínios, será que a cisterna que fica embaixo para pegar água direto já está vedada, mesmo que a caixa d'água lá em cima não seja, mas a cisterna pelo menos deve ser? As pessoas se atêm a isso. Às vezes a caixa d'água é difícil acesso, pode precisar contratar alguém, talvez esse seja o custo maior. Aí a gente quer parceria. O SESI e FIEC estão fazendo, começaram a financiar, agora vão financiar já 4 mil, nós vamos contar com soldados aí, o comandante da 10ª região, temos um contato amanhã, mas já se dispôs a arranjar um contingente de soldados que possam trabalhar conosco. Já houve trabalhos com o Corpo de Bombeiros, os nossos próprios agentes, mas aí é preciso despertar para isso. Qualquer água parada pode servir para mosquito. E entre nós, o secretário Arruda já mencionou, aí cerca de 70% dos focos são caixas d'água. No período fora das chuvas, esse percentual é maior ainda, né? Os prédios novos, Carlos, os prédios novos são construídos, as caixas d'água já são entregues com algum tipo de vedação, porque isso não seria muito complicado fazer, não seria? Não, o grande trabalho aí é nas construções autônomas, naquelas nas reformas, as ampliações, porque nos empreendimentos residenciais, né, já são entregues, nós não encontramos esse tipo de problema. Mas aquela casa que você faz de forma individual, que você faz sua reforma, geralmente você tem essa dificuldade. E outra coisa é o seguinte, aqui no Nordeste nós temos muito hábito de acumular água, né? Acumular por causa da seca, mas uma orientação que eu, nesse período agora que tem de inverno, um bom inverno, não precisa acumular água em casa. Então não precisa guardar água para uma semana, né? Você bote água para um dia em casa, né? Porque tem problema da caixa d'água e tem os grandes reservatórios. Tem a caixa d'água, como todo mundo conhece, mas tem também ali o tonel, tem a tina. Mas isso acontece na capital também? É frequente as pessoas acumularem água na capital? Porque tem bairro que a água não chega na torneira, ou chega de forma irregular. Tá certo? Então o que acontece? Enche aquela lata, enche a caixa d'água ali, e depois a água não sobe mais. Ainda tem muitos bairros em Fortaleza onde a água não chega. No município de Fortaleza tem esse estudo, inclusive por região. Tem, nós até pedimos já ao novo secretário das cidades, o Camilo, uma conversa
Já houve alguma conversa com a CAGES, sem querer alimentar aqui a querela prefeitura da CAGES. A CAGES faz parte do nosso comitê estadual. Há cerca de 22 bairros ainda com... A estatística varia, da CAGES são poucos, mas a nossa, que é a informação direta da pessoa que mora lá, do morador, ainda há cerca de 22 bairros com oferta irregular ou intermitente. 22 bairros com oferta intermitente ou irregular significa quantas pessoas que não têm água normal nas torneiras? Eu não tenho esse número de Esses 22 bairros corresponderiam a... Você não tem ideia de quanto da população? Posso tentar fazer a conta aqui, mas não tenho de qual esse número não. Porque é um número muito alto, né, da população que não tem acesso à água. A questão brasileira em termos de infraestrutura, Rui, ainda é essa cobertura do saneamento. Ou seja, abastecimento, que é de água, ou seja, de esgotamento. O abastecimento ainda vai mais rápido, mas o esgotamento, o caso do esgoto, é mais complicado. Então, eu acho que se evoluiu muito nesses últimos anos. Houve uma mudança na mentalidade dos gestores públicos com relação à importância dessas obras, né, porque aquilo que você investe em saneamento, você economiza em termos de saúde. Doenças hídricas, veiculação hídrica, né, então você pode desafogar a rede hospitalar, você tem uma série de ganhos que eu acho que à medida que está havendo uma renovação nos quadros da nossa política, nós estamos conseguindo avançar nessa questão da infraestrutura. Então, acho que isso é um grande avanço. O Estado do Ceará não conseguiu avançar no projeto Minha Casa Minha Vida porque não tem saneamento na cidade. É difícil você implantar esses conjuntos, essas casas habitacionais em lugares, em terrenos que tudo bem, tem os terrenos, mas não tem saneamento. Como é que você vai botar lá? Foi uma dificuldade inicial, mas inclusive numa reunião que nós tivemos com o governador Cid Gomes, ele assumiu um compromisso com as empresas de, até determinada distância, ele prover esses conjuntos habitacionais de água e de saneamento, que seria um custo arcado pelo próprio Tesouro do Estado. Então, eu acho que o Brasil está vivendo um grande momento em termos de infraestrutura e nós temos que realmente nos irmanar para que nos próximos anos a gente não precise estar enfrentando doenças que são doenças do passado. Não é um projeto paralelo do governo federal que ande lado a lado com o projeto Minha Casa Minha Vida, com o projeto de saneamento também para essas áreas? Não tem. O que existe, sim, agora com relação à dengue, o Ministério da Saúde, que a FUNASA também faz parte, a FUNASA tem trabalhado muitas ações com relação à dengue, né? E com relação também à obra de saneamento. Como também o PAC, as obras do PAC têm colocado muitos projetos nessa área, né? Inclusive os cortes que foram divulgados semana passada não vão afetar essas áreas, principalmente saneamento, saúde, educação. Fortaleza tem um outro grande projeto, mas que não é esgotamento sanitário, até porque isso está hoje, a CAGES, que é a concessionária desse serviço em Fortaleza, mas é de drenagem urbana, pelo menos de águas pluviais. Em Fortaleza, muitas lagoas foram aterradas, tem ainda alguns córregos, alguns riachos, e a drenagem urbana é muito deficiente, né? Porque que as ruas ficam alagadas com qualquer chuva. Então tem um grande projeto que está em execução, o Drenurb, foi uma negociação da prefeitura, conseguiu. Isso deve melhorar bastante o acúmulo de água em alguns locais, mas realmente a cobertura de água é razoável, embora tenha essa intermitência aí em alguns bairros ainda, e a gente espera que tenha um projeto para resolver isso. Mas o problema de esgotamento sanitário é um pouco maior, realmente precisa de... A gente sabe hoje que os mosquitos adoram fumaceiro, né? Quando passa o fumaceiro, já vêm felizes voando para cheirar o fumaceiro. Vocês continuam mesmo assim com o fumaceiro? O fumaceiro foi usado durante muitos anos até de forma indiscriminada, né? Então, teve bem que você utilizava e no início os mosquitos eram até muito sensíveis, mas com o passar do tempo o mosquito se adaptou. Do jeito que ele está adaptado à água suja, à água até da praia, né? Ele está agora também adaptado ao veneno. Qual é o efeito que o fumaceiro produzia? Ele matava o mosquito, ele não deixava ele reproduzir? Ele mata o mosquito, ele mata o mosquito adulto que está voando. Só o mosquito adulto que está voando. O tigre tem que se mata, ele tem que estar voando para poder morrer.
Bom, nós vamos iniciar. O fumacê nunca faltou. No interior mesmo, várias cidades nós usamos fumacê, onde tem um número maior de casos. Se faz uma análise se o mosquito ali ele é sensível ao inseticida, nós temos até modificado o inseticida, solicitamos do Ministério da Saúde, quando o nosso laboratório faz o teste e vê que ali naquela região o mosquito não está muito sensível àquele inseticida, nós procuramos modificar. E agora nós estamos usando, inclusive, um outro veneno, voltando um veneno que foi utilizado há alguns anos atrás. E tem sido feito isso em vários municípios, quando se constata a necessidade. Agora vamos iniciar uma mega operação agora no dia 28. Nós vamos fazer uma operação, primeiro ciclo de 28 a 5 junto com a nossa nova campanha da indústria. Aliás, nós vamos ter muita coisa a partir do dia 28. O ministro vai chegar agora também no sábado, dia 26, então vai começar essa mega operação em 71 localidades de 24 municípios. Aqui em Fortaleza são 14 bairros, os bairros que existe mais necessidade maior de fazer o fumacê, em todo o litoral leste e também uma parte do litoral oeste, e cidades que são, no período de carnaval, fonte de atração. Nós temos muitos turistas e a população sempre aumenta. Então nós vamos fazer esse tipo de fumacê. São 2 ciclos, um ciclo de 28 a 5 de março e outro de 14 a 19. Só dizer o tamanho dessa operação, nós vamos utilizar 11.850 litros, 11.850 litros de inseticida. Mas esse inseticida mata o mosquito voando? Esse mata uma parte do mosquito. Tem uns que já estão resistentes, viciados, mas mata uma parte. E nós vamos percorrer 16.612 quarteirões, né? Vamos utilizar 16 carros novos, carros de fumaça novos, além de as bombas costais das regionais de saúde. Então, essa aqui é uma operação... Algumas condições necessárias. Você tem que ver em conta qual é o inseticida, qual é o veículo, porque quando o veículo é água, a água rapidamente evapora, e aí leva o inseticida cai no chão. E a outra coisa que precisa a participação da população é o seguinte: como tem que chocar, quando o fumacê passar, tem que abrir as janelas. As pessoas não não fechar como muita gente faz. Não fechar com medo. É um inseticida que, de modo geral, ele é... Claro, você não deve ficar de rosto lá na janela, porque é para matar o mosquito, não as pessoas, né? Mas pode matar ele é pessoas também? Não, ele é inócuo para as pessoas. As pessoas, a não ser aquelas que têm uma alergia... Não faz mal para as pessoas, a não ser que tenham alergia. Então, mas aí devem abrir as janelas, claro que em dose... As pessoas que manipulam usam pode fazer mal, dependendo da dose, né? Mas são microgotas que circulam, então deve abrir as portas, as janelas, porque ele circula predominantemente ao amanhecer e entardecer, e que é a hora que o fumacê passa. Então, normalmente tem uma ação de 40 minutos, né? 40 minutos a 1 hora, e pega o mosquito voando. Por isso que é nesse horário aí, no começo da manhã, no finzinho da tarde. Então, né? passando o fumacê, abre as portas, abre as janelas. Claro, dá uma protegida na respiração, sai de perto, né? Com um lenço ou com alguma coisa, não precisa, embora não faça mal nessa proporção que é muito pequena, ninguém vai ficar lá cheirando a fumaça do fumacê, né? Não custa nada se proteger, porque de qualquer forma sempre tem um grau de toxicidade. Então, né? nós vamos divulgar essa semana quais os bairros, né? Quais os distritos, quais os municípios dessa operação, sem dispensar as outras ações. Essa é uma operação, uma mega operação especial, mas os municípios que já estão com esse trabalho vão continuar, esse trabalho vai continuar sendo realizado. Uma outra coisa é que pode não ter aquele cheiro tão forte, que depende do veículo e do inseticida usado, né? Porque tem aquele cheiro característico de doce de goiaba, uma coisa assim meio... Pode não ter o cheiro dependendo do veículo. Tem cheiro de doce de goiaba, o fumacê? Nunca vi, não. Não, hein? Eu não sei de doce de goiaba, o Alex é aquele especialista. Você acabaram de inventar essa história. Eu também sou especialista em doce de goiaba. Tem cheiro de muito doce de goiaba, Alex? Lembra o cheiro de... Não, você come uma goiabada muito ruim, Alex, me desculpa. Tem cheiro de muito doce de Mas goiaba. tem um cheirinho característico, né? Mas quando você muda, coloca para óleo, coloca para... pode ser um odor, praticamente inodor. Pode ter um odor mais fraquinho. Algum de vocês já teve dengue?
Eu já tive, mas nunca tão grave. Você já teve? Já. Já teve, Alex? Também já teve? Carlos, Não fui Carlos? diagnosticado. Não? Na família, alguém? Na família, sim. É mesmo? Família toda também teve? Eu tive Teve, antes de ser secretário. Por isso que eu estou imunisado com mesmo? o peito aberto. Sim, mas na segunda vez pode ser hemorrágica, não tem esse perigo? Sim, se eu tiver outro sorotipo, né? Se eu contrair um outro sorotipo, por isso que a dengue com relação à vacina, né, eu acho que toda vacina, nós aguardamos, nós estamos ansiosos por uma vacina. Porque na hora que chegar uma vacina, nós vamos continuar com essas medidas, né? De educação sanitária e tudo. Mas nós temos a vacina para proteger a população. Eu quero falar sobre a vacina também, porque surgiu hoje aí uma médica, uma cientista, uma bióloga, não sei exatamente o que apareceu aí com uma história de uma vacina contra a dengue. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Até já.